E aí, beleza? Preparado para a nossa aula de biologia? Sim, que legal, hein? Estamos dentro do assunto ciclo celular, divisão celular e gametogênese. Tá preparado? Então vamos lá. Para a gente começar essa aula, eu quero chamar sua atenção primeiro sobre o ciclo celular. Quando a gente fala em ciclo celular, a gente tem que imaginar que são as fases da vida de uma célula. Você bem sabe que existe o ciclo vital, que são as fases da vida de um ser vivo. E o que a gente pode falar sobre o ciclo celular? Dizemos que a célula pode ser encontrada em dois grandes momentos, aquele em que ela está se dividindo e aquele no qual ela não está se dividindo. A gente chama o momento em que ela não está se dividindo de intérfase ou interfase. E o momento que ela está se dividindo, a gente vai caracterizar como sendo um processo de mitose ou de meiose. Vamos então conhecer cada caso? Então preste atenção só. Quando a gente fala da intérfase, a gente divide a intérfase em três períodos. Período G1, ou Gap 1, período S, que é o período de síntese, e período G2, que é o Gap 2. Lembrando que esse gap significa pausa, lacuna, parada. Tudo bem? Já quando a gente passa para a divisão celular, ela pode ser da modalidade mitose ou da modalidade meiose. Para ficar mais fácil essa ideia do ciclo, eu vou trazer uma imagem para você em tela cheia. Muito bem, o que você está vendo nessa imagem? Primeiro, há um círculo mais externo, um anel mais externo, que está trazendo para a gente um M em amarelo e está trazendo um I em laranja. Você que é esperto já deve ter entendido que o M significa a divisão celular e o I significa a intérfase, ok? Quando eu penso nesse período I, ele começa em G1, que está em azul. O que é o G1? G1 representa o momento em que a célula acabou de sair de uma divisão celular. Então ela vai crescer e ela vai começar agora a desempenhar o seu papel. Ou seja, se ela é uma célula epitelial, ela vai estar lá revestindo. Se é uma célula muscular, vai estar começando a fazer os seus processos de contração muscular. Tudo bem? Essa célula, quando ela está em período G1 e ela recebe mensagens químicas de que ela deve se preparar para uma próxima divisão celular, ela sai da fase G1 e vai para a fase S. A fase S é caracterizada pela duplicação do material genético. Então, se ela tem um material genético em uma certa quantidade de cromossomos, ela continua com a mesma quantidade de cromossomos, só que esses cromossomos agora vão para a modalidade duplicada. Ou seja, cada cromossomo passa a ter 2 DNAs. Saindo da fase S, ela vai para o período G2. O período G2 é caracterizado por um intenso processo de produção de proteínas que vão ser utilizadas durante a divisão celular. Isso porque, durante a divisão celular, a cromatina, o material genético pouco condensado, vai para a forma de cromossomo, e aí se torna inativo, e porque também o nucleolo, que é uma importante região de produção de RNA ribossômico, que vai formar os ribossomos, ele também se desintegra e com isso não há síntese proteica. Tudo bem? Terminado esse processo, a gente passa aí para o M, que pode tanto simbolizar a mitose como também a meiose. Muito bem, agora que a gente teve a visão geral, a gente pode falar de cada um dos processos de maneira separada. Então eu comecei pela mitose. A mitose ela é conhecida como um processo de divisão equacional. Equacional por quê? Porque não há redução do número de cromossomos nas células filhas geradas. Tudo bem? Então, se a célula começa com um determinado número de cromossomos, as células geradas, que são 2, vão ter a mesma quantidade de cromossomos que a célula-mãe. Aproveitando, vamos dar uma olhadinha nos objetivos, então, da mitose. Olha só, quando a gente fala em objetivos da mitose, a gente tem que pensar no seguinte: que tipos de seres ou em que situações os seres realizam o processo de mitose? Primeiro, é válido ressaltar que, quando se fala em mitose ou meiose, está se falando de um processo de divisão de eventos que acontecem especialmente no núcleo celular. Então, divisão celular do tipo mitose e meiose são eventos de células eucarióticas. Agora, Davis, o que leva uma célula a sofrer mitose? A mitose, quando um ser ele é unicelular, ela vai representar uma reprodução assexuada. Um indivíduo gera 2, sendo que são clones. Se o indivíduo é pluricelular, ela também pode representar uma reprodução assexuada, como do tipo brotamento, um exemplo. Pode representar para o indivíduo um processo de crescimento por aumento do número de células, por diferenciação, porque essas células depois vão se diferenciar e vão formar os vários tecidos, órgãos e sistemas, e também pode representar um importante processo de regeneração, caso esse indivíduo venha a perder células.
Tudo bem? Então esses são os grandes objetivos da mitose. Legal. A mitose ela é dividida em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase, que de uma forma simples para você não esquecer, a gente tem o prometo a Ana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase, ok? Legal. Para a gente falar um pouco mais das etapas, eu vou pedir agora para que você fique bem atento que elas vão aparecer na tela e a gente vai discutir. Então observe só. Bem, o que é possível a gente perceber nesse esquema? Ele começa lá em cima com a intéfase e depois ele traz a prófase dividida em 3 momentos. Observe só. Primeiro a prófase começa com a célula, com o material genético duplicado. Esse material genético, essa cromatina duplicada, ela começa a entrar numa fase de condensação, ok? Então, o início da condensação. O nucleolo, ele começa a se desintegrar, a carioteca também começa a se desintegrar, e o resultado disso é que a gente vai ter aí, ó, o desaparecimento da carioteca, tudo bem? Além disso, os cromossomos duplicados, eles começam a se alinhar, a se organizar dentro do citoplasma, ok? Bem, chegamos à metáfase, que está no canto inferior direito. Na metáfase, a gente vê os cromossomos formando uma placa equatorial única no meio da célula e presos pelas chamadas fibras do fuso. Detalhe, a metáfase é a melhor fase para se estudar o cariótipo, ou seja, analisar os cromossomos, porque eles estão com um grau máximo de condensação. Tudo bem? Chegamos à anáfase, que é o momento da separação das chamadas cromátides irmãs. Tá? Então veja que o centrômero ele se duplica, as fibras do fuso encurtam e aí as cromátides irmãs começam a migrar para os polos da célula. Até chegarmos na telófase, que é a última fase. Na telófase você percebe que a carioteca se restabelece, no caso 2, porque eu estou formando 2 células. O material genético agora, na forma simples, os cromossomos vão se descondensar, voltando a formar a cromatina, voltar para o estágio de cromatina. O nucleolo também reaparece, ok? Tranquilo? Até a gente chegar à citocinese. Observe que na citocinese a gente tem a individualização da célula em 2 células distintas. Bem, nesse momento eu quero destacar com você algumas diferenças sobre a mitose na célula vegetal e na célula animal. Na célula animal, a citocinese ela é dita centrípeta. Por quê? Porque ela vai de fora para dentro. Enquanto que na célula vegetal, a citocinese ela é de dentro para fora, então ela é chamada de centrífuga. Tudo bem? Legal, né? Saindo agora, então, da mitose, a gente chega na meiose. A meiose, ela tem quais objetivos? Primeiro, você tem que lembrar. Na meiose, a gente sai de uma célula que forma 4 células diferentes entre si, com metade da informação genética da célula original. Para que é utilizada a meiose? A meiose é utilizada, por exemplo, para se produzir gametas. Os gametas, eles carregam metade da informação original do indivíduo. Tudo bem? Legal, né? As etapas da meiose. A meiose também é dividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase, só que isso 2 vezes. Por que, Davis? Porque a meiose ela é considerada um processo de 2 divisões consecutivas. Então eu tenho prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. A prófase 1 é considerado o grande momento, né? Inclusive a maioria das questões são geradas a partir desse momento. Por quê? A prófase 1 ela é caracterizada pelo momento onde acontece o chamado crossing over. A prófase 1 ela é subdividida em leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. São 5 subfases. A mais importante é o paquíteno. Uma forma para você lembrar das 5 fases na sequência é só você colocar na sua cabecinha o seguinte, ó, lesipadidia. E o importante é o pá, de paquíteno. Porque é no paquíteno que ocorre trocas de pedaços entre cromossomos homólogos. E com isso ocorre uma mistura de informações genéticas que você recebe do pai e da mãe. Isso, juntamente com a segregação independente dos cromossomos, vai representar o quê? O embaralhamento do material genético, fazendo as células saírem no final diferentes de que quando elas foram formadas. O que é essa segregação independente? Quando as cromatinas elas são formadas, ou quando os cromossomos irmãos também são formados na anáfase 1 e na anáfase 2, eles se separam de maneira independente para cada uma das células, e com isso faz gerar um novo embaralhamento. Para facilitar, vamos analisar a meiose 1? Estou na tela para você. Bem, na meiose 1, você percebe que a célula está em intéfase e vai para a prófase 1. Observe que os cromossomos eles estão aí trocando os pedacinhos.
Você veja que tem dois pares de cromossomos, um azul e um vermelho, e houve uma troca de pedaços entre os cromossomos, você observa? Depois disso, a célula vai para a metáfase 1. Na metáfase 1 eu tenho uma placa equatorial dupla, ou seja, eu tenho os cromossomos homólogos aos pares e eles vão se separar. Então observe que na anáfase 1, os cromossomos homólogos, eles agora se separam, tudo bem? Aí é o que nós chamamos de cromossomos irmãos. E no final, na telófase 1, aquela célula que começou 2N igual a 4, ela então agora virou duas células N igual a 2. Porém, os cromossomos continuam duplicados. Muito bem, nesse momento acontece uma primeira citocinese, então vou formar duas novas células. Agora, cada uma dessas células vai passar pelo processo de duplicação novamente do centríolo para começar o processo da meiose 2. É um período que a gente chama de intercinese. Vamos à meiose 2? Então vamos lá. Observando a meiose 2, só para chamar sua atenção, antes de você perguntar por que tem uma linha de células em cima e embaixo, é para representar que cada célula que veio do primeiro processo vai entrar nesse segundo processo. Então, na prófase 2, os cromossomos agora vão voltar a se condensar, a carioteca vai voltar a desaparecer, chegamos à metáfase 2, agora eu tenho uma placa equatorial simples, vai haver a separação das cromátides irmãs e uma nova citocinese. Bem, a gente costuma dizer que a meiose 2, ela representa ela tem uma grande semelhança com a mitose, tudo bem? Por que isso, Davis? Porque, se você perceber, é um processo equacional assim como a mitose, diferentemente da meiose 1, que é um processo reducional. Tranquilo? Para a gente fechar, vamos falar um pouquinho da gametogênese? Então, olha só, a gametogênese ela é o processo de formação de gametas, e como a gente bem sabe, nós temos nos animais o gameta masculino, que é o espermatozoide, e o gameta feminino, que é o óvulo. Então, a gente divide em espermatogênese, produção de espermatozoides, e ovogênese ou ovulogênese, a produção de óvulos, né, ou células ovos. Tudo bem? Vamos analisar as imagens? Então, vamos começar pela espermatogênese. O que você percebe? Primeiro, olhando o lado direito, você vê que nós temos 4 grandes fases, que, na verdade, apenas na espermatogênese são 4, ok? A última fase, que é o período de diferenciação, é exclusivo das células da gametogênese animal. Já na gametogênese feminina, como a gente vai ver daqui a pouco, que é a ovogênese, não tem essa fase de diferenciação. Mas vamos focar agora, nesse momento, na espermatogênese. Começamos com uma célula germinativa, que passa por processos de mitose, se multiplica, originando células chamadas de espermatogônias. Como são processos de mitose, a célula germinativa 2N origina espermatogônias 2N, que continuam a se multiplicar. Por isso que é chamado de período germinativo ou proliferativo. Agora, cada espermatogônia passa por uma fase de crescimento e passa a ser chamado de espermatócito primário. Esse espermatócito primário sofre a meiose 1 e gera 2 espermatócitos secundários, cada um N. Pelo que a gente viu da meiose, a meiose 1 é reducional. Cada espermatócito secundário sofre a meiose 2 e forma as espermátides. Note que as espermátides, caracterizando o período de maturação, note que as espermátides elas têm formatos de células comuns. E aí é que entra a fase de diferenciação, ou espermiogênese, que é quando elas adquirem o formato de espermatozoides. Células masculinas especializadas na fecundação. Tudo bem? Seguindo agora, vamos para a ovulogênese. Então observe essa imagem, por favor. Bem, o que você está vendo? Mesmo esquema, saímos de uma célula germinativa que vai se multiplicar, que é o período germinativo, até chegarmos nas ovogônias. Essas ovogônias elas vão crescer, originando os ovócitos primários. Passamos agora para a fase de crescimento. Cada ovócito primário vai sofrer a meiose 1. Só que a meiose 1, quando ela acontece, ela é desproporcional. Observe que eu tenho um ovócito secundário, uma célula grande, e o primeiro glóbulo polar, que é uma célula que não se desenvolve. Esse ovócito secundário agora N, porque a meiose 1 é reducional, sofre a meiose 2 e forma o óvulo, ok? Ou, a gente também pode chamar de ovótide. Detalhe, essa passagem de ovócito secundário para óvulo acontece apenas quando o espermatozoide toca a membrana do óvulo, ok? E note que no final, do outro lado, o glóbulo polar também sofre a meiose 2 e gera 2 glóbulos polares. Então, enquanto na espermatogênese cada espermatogônia gera 4 espermatozoides, na ovulogênese cada
Ovogônia gera um óvulo e 3 glóbulos polares. Essa é uma importante diferença. Tudo bem? Tranquilo? Continue mandando ver nos estudos. Um forte abraço. Tchau. Estude